Plena Pátria no ar, a nossa live de hoje, quinta-feira, 11 de abril. Plena Pátria, seu espaço de autoconhecimento, de gestão das emoções, de planejamento estratégico de vida. Estamos juntos mais uma vez, eu, Acácio, Diego e Davi, no backstage. Oi, boa noite pessoal, aqui é Diego. Boa noite, gente, aqui é Davi. E também o nosso querido Júnior da Paz. Alô, gente, boa noite. Ok, pessoal, hoje a nossa última apresentação sobre felicidade e gestão das emoções. A última parte que nós fizemos em três etapas, hoje nós vamos concluir felicidade e gestão das emoções. Antes disso, nós temos alguns avisos de praxe. Nós lembramos a realização do nosso workshop amanhã. Estamos aqui com muito carinho, muito ansiosos, preparados para o nosso workshop de desenvolvimento existencial. Nós vamos mergulhar no regime de imersão a partir de amanhã à tarde, às 14 horas, num local aprazível que é a Aldeia, um bairro que fica próximo aqui na região metropolitana do Recife, e vamos ficar até domingo à tarde. Então são atividades, exercícios, inventários, um processo de autoconhecimento, o processo de planejamento estratégico de vida e desenvolvimento existencial. Estamos lá, a pasta está aqui já está o material todo, material de apoio, aqui um arquivo, um DVD com todo o material, enfim, tudo preparado aí para o nosso workshop que vai acontecer 12, 13, 14 de Aldeia, de desenvolvimento existencial em Aldeia. Bom, segundo aviso, lembrando que ontem nós tivemos newsletter, e a newsletter foi sobre assertividade. Assertividade, que é uma das habilidades principais para podermos gerenciar melhor as nossas emoções. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais quais são as habilidades que nós devemos desenvolver com técnicas simples, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, habilidade emocional, educação emocional, gestão das emoções, você pode procurar a nossa fanpage no Facebook. Então procura lá, @PlenaPátriaTurismo no Facebook, procura a gente no Facebook e você vai achar a newsletter de ontem, a newsletter 13, sobre assertividade, saber dizer sim, saber dizer não, sem se afetar, colocar a sua opinião de maneira clara, sem agressividade, sem omissão e sem submissão. Procure lá assertividade, com certeza você vai gostar muito, nós esperamos. Bom, dando sequência à indicação de livros, semana passada nós indicamos Utopia para Realistas, do professor Rutger, de holandês, e essa semana nós indicamos, dando sequência ao processo de filosofia contemporânea, nós indicamos Harari, Yuval Noah Harari, Uma Breve História da Humanidade Sapiens. Esse livro já há alguns anos, que ele tem milhares de exemplares vendidos. Ele, para vocês terem uma ideia, no Brasil está na 20ª edição, é um best-seller internacional. Harari é um professor da Universidade de Tel Aviv, e é considerado hoje um dos principais pensadores sobre o mundo contemporâneo. Esse foi o primeiro livro dele, o livro Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, muito conhecido, e ele já deu sequência com outros 2 livros, com Homo Deus, tá certo? E com 21 lições para o século XXI. Então, realmente, Harari é uma referência para a gente na Plena Pátria, nos nossos estudos de filosofia contemporânea. A gente tem procurado utilizar os escritos e os pensamentos de Harari, porque realmente são pessoas que estão interpretando o mundo contemporâneo, interpretando esse mundo de tantas transformações, esse mundo que é considerado hoje o mundo da modernidade líquida, como falou Zygmunt Bauman. Enfim, Harari recomendamos para você. Comece por Uma Breve História da Humanidade. É um livro fantástico, escrito de uma maneira leve, contando a história da saga humana até os nossos dias e fazendo algumas projeções para o futuro. Não perca não, vale a pena.
Bom, e os últimos avisos, para que nós possamos entrar rapidamente na nossa apresentação, são agradecimentos, tá certo? Um monte de agradecimentos de pessoas que estão vibrando conosco, vibrando pela Plena Parte. Então, agradecimentos assim, internacionais, inclusive, professor Cláudio Starek, do Porto, professor Carlos Bana e Costa, de Lisboa, ambos em Portugal, nosso Gel, querido Gel, amado Gel, que está no exterior, o pessoal lá da Techline, que nos conduz assim com alegria, então Bruno, Abidon, Rodolfo, obrigado, beijo no coração de vocês, gente. O Marcos, de Salvador, da Bahia, da Ilha de Madre de Deus, é isso aí, Marquinho, um grande abraço para você. Rick Nunes, Rio de Janeiro, Lana, do Rio de Janeiro, nosso Maxwell, da Bodmeier, de Suape. Maxwell, você é sempre gentil conosco, Maxwell. Angélica e Dena, de Brasília, enfim, do Brasil todo, até do exterior. Muito obrigado, gente, pelo incentivo de vocês, pelas energias positivas que vocês nos mandam nesse processo da Plena Parte, a Plena Parte sempre voltada para você, para ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito de vida, para verdadeiramente iniciar o processo de transformação interior. Estamos juntos, você que está aí e eu que estou aqui, estamos juntos nesse processo de mudança interior. Vamos então, Júnior? Vamos lá? lá. Então vamos lá. Vamos para a nossa apresentação. Diego, estou enquadrado aí, Diego? Tu vai me cortar, Diego? Hein? Estou enquadrado? Tá enquadrado. Então vamos lá. Posso ficar sentado aqui? Ah, claro. Né? Opa, vamos lá. Vou tirar essa cadeira, Júnior, para você ficar melhor. Tá certo? Bom, nós estamos falando sobre felicidade e gestão das emoções. Já é o nosso terceiro encontro sobre esse mesmo tema. E nós começamos falando, né? Obviamente que nós falamos um pouco sobre a Plena Parte, sobre os objetivos da Plena Parte, a missão da Plena Parte, a visão da Plena Parte, os produtos da Plena Parte, as postagens da Plena Parte. Então você já sabe, no Instagram, no Facebook, nosso canal no YouTube, enfim, você já tem aí o acesso à Plena Parte, o seu espaço de autoconhecimento voltado para você. Então, depois nós discutimos aqui um pouco sobre a história da felicidade. E nós passamos pelos três conceitos fundamentais: os aspectos religiosos, os aspectos filosóficos, os aspectos psicológicos e os aspectos da neurociência, mostrando como esses aspectos, como a humanidade, em todas as eras, em todo momento da humanidade, o homem sempre se preocupou com o estado de felicidade, com estudar a felicidade. A busca do homem por esse estado de paz, de quietude, esse estado interior de tranquilidade, que é o que você busca, que é o que nós todos buscamos. Bom, fizemos um estudo sobre felicidade, vimos o conceito atual de felicidade, isso está na live número 1, tá certo? E entramos nas emoções, vimos as 5 emoções básicas que nós utilizamos na MDE, Metodologia de Desenvolvimento Existencial da Plena Parte, que são ética, coerência, serenidade, altruísmo e assertividade. E nós nos debruçamos especificamente na serenidade. Como de repente a gente pode sofrer um sequestro emocional e do momento de serenidade a gente passar para um momento de fúria, em que de repente nós perdemos a cabeça e podemos nos arrepender de fazermos coisas e atos que normalmente não são atos que faríamos no nosso estado normal, a não ser quando nós somos sequestrados emocionalmente. Na live número 2 você pode ver com calma toda essa questão do sequestro emocional e da importância de manter a serenidade. Então nós vimos aqui a questão do cérebro trino de MacLean, um dos primeiros neurocientistas, um dos precursores da neurociência, isso na década de 70 do século passado, 1970, quer dizer, não tem 50 anos ainda. E nós estudamos aqui como o cérebro tem a mente, ou o cérebro projeta a mente emocional e a mente racional. E como essas duas mentes humanas, elas se dialogam entre si. Uma voltada para os sentimentos, para as emoções básicas, e outra voltada para a criatividade, para a razão, para a construção de estratégias elaboradas. Enfim, nós já vimos tudo isso. E hoje nós vamos
fazer um contraponto, vamos avançar um pouco mais. Lembrando qual é a maneira pela qual nós podemos controlar as emoções. O que é que nós fizemos? Há muitas formas de autoconhecimento. Essa foi um dos primeiros momentos em que o homem se preocupou com conhecer a si mesmo. Desde os primórdios da humanidade, que o homem buscou verificar o que é que ele era, de onde ele vinha, para onde ele ia. Essas foram as razões básicas, as indagações básicas da filosofia. Isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo, e o processo educacional, o processo de mudança, o homem foi assimilando cada vez mais conhecimento. Acontece que nós precisamos pegar esse homem que tem múltiplas facetas e, para estudá-lo melhor, nós podemos dividir em dimensões existenciais. Nós não fomos os primeiros que fizemos isso, né? É óbvio que Howard Gardner, né, com as inteligências múltiplas, em 1980, foi um dos primeiros a dizer que o homem não era apenas raciocínio lógico-matemático, nem sequer raciocínio linguístico. Não. O homem tinha outras inteligências que compunham o seu arcabouço. A inteligência emocional, intrapessoal. Como é que você se relaciona consigo mesmo? A inteligência interpessoal. Como você se relaciona com as outras pessoas? A inteligência corporal sinestésica. Como você vê o seu corpo? Como você se movimenta, própria de atletas, de grandes atletas. A inteligência musical, artística. Enfim, Howard Gardner, ele foi o precursor das inteligências múltiplas. Como nós já dissemos, Goleman, com a inteligência emocional, ele deu um passo adiante e aprofundou principalmente a inteligência interpessoal entre as pessoas e a inteligência intrapessoal, consigo mesmo. Acontece que nós temos várias outras formações, além da neurociência e da psicologia positiva. Nós temos o planejamento estratégico, nós temos as escolas de filosofia. E o que nós fizemos foi o seguinte: nós elaboramos o que nós chamamos das múltiplas dimensões existenciais do ser humano. E aí escolhemos 8 dimensões existenciais. Perdão, poderíamos escolher 9, 10, 7, 6. Agrupamos a vida humana, dividimos o homem em 8 facetas principais. São essas facetas que aqui estão. A dimensão intrapessoal, a dimensão cognitiva, a dimensão espiritual existencialista, a dimensão artística, a dimensão ambiental naturalista, a dimensão de qualidade de vida, saúde e lazer, a dimensão profissional e a dimensão de relações interpessoais. Essa é a nossa metodologia, é a chamada multidimensionalidade do ser humano. Dividir o homem em facetas diferentes, em dimensões existenciais distintas, para facilitar o processo de autoconhecimento do ser humano, o nosso processo de autoconhecimento. Cada uma dessas dimensões traz uma característica principal. Eu vou passar rapidamente por cada uma delas. Cássio, Pois, rapidamente, claro. Pelo que me pareceu aqui, nós vamos trabalhar o gerenciamento das emoções em cada área da realidade existencial humana, né? Então, como trabalhar o gerenciamento das emoções no campo profissional, ou seja, como é importante, né, a gente gerenciar as emoções no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, no ambiente familiar, não é? Em relação a nós mesmos, não é? Em relação à saúde e lazer, ou seja, cada área dessa que compõe a nossa realidade merece uma atenção específica, por isso a gente compartimentalizou assim, né, em 8 áreas, né? Na verdade é um todo, a gente divide para que didaticamente a gente possa entender melhor. É isso mesmo? É isso, João, claro, sem dúvidas. Então vejam, a primeira dimensão que a gente estuda é a dimensão intrapessoal. Intra no que diz respeito para nós mesmos, né? Interior.
Então vejam, o nosso equilíbrio emocional, o nosso autoconhecimento, o nosso autocontrole, o desenvolvimento da atenção plena, a percepção de hábitos prejudiciais, das nossas imperfeições, de nossos problemas, o cultivo das nossas potencialidades, das nossas virtudes, as nossas metas e realizações. Na dimensão de autoconhecimento, na dimensão intrapessoal, está tudo aquilo que diz respeito a nós mesmos. Como nós gerenciamos o nosso íntimo, a nossa percepção interior. Essa é a dimensão intrapessoal. É importante nos conhecer, refletir sobre exatamente como é que nós nos percebemos, como é que nós existimos interiormente. Então essa é a dimensão intrapessoal. Ok, Júnior? Alguma coisa sobre ela? É isso aí. Uma outra dimensão que é preciso estudarmos e que todos nós temos é a dimensão cognitiva, que é a dimensão do conhecimento, da assimilação de conhecimento. Então, desenvolvimento de estudos, cursos, leituras, o nosso aprimoramento intelectual, a nossa aquisição de conhecimentos. Todos nós precisamos desenvolver a nossa dimensão cognitiva. Então, como é que está a sua dimensão cognitiva? Como é que está a sua preocupação com o seu autodesenvolvimento, com as suas leituras, com os seus cursos, enfim, com a sua aquisição e com a sua percepção do mundo? Como é que você desenvolve essa dimensão cognitiva? É a segunda dimensão. A terceira é a dimensão espiritual existencialista. Essa dimensão, Howard Gardner, ele disse que não chega a ser uma inteligência, porque ainda não há evidências desse assunto, mas que cada vez mais as pessoas que percebem o sentido de existir, a razão da vida, o seu propósito, que são solidárias, que têm um senso de humanismo, que trazem empatia, compaixão, altruísmo, responsabilidade social, voluntariado, são pessoas que têm uma tendência a desenvolver mais o campo da felicidade, a se sentirem melhor consigo mesmas. Então, essa ele coloca como uma... Gardner Júnior, ele diz que é uma meia inteligência, tá certo? Ele não quer ainda definir. Vejam, isso, gente, imagine um psicólogo de Harvard em 1980, sem o conhecimento do cérebro que nós temos hoje pela neurociência. Então ele foi um precursor em falar de espiritualidade e existencialismo. Então, ele foi o primeiro que disse que esse tema era um tema importantíssimo para que fosse estudado. Os neurocientistas nos anos 2000 aprofundaram esse tema e realmente chegaram a conclusões impressionantes sobre a importância do existencialismo e da espiritualidade. Então, para o desenvolvimento integral do ser humano. Ô, Acácio, eu imagino que alguém deva estar se perguntando, isso tem alguma coisa a ver com religião? Essa inteligência espiritual existencialista? De maneira nenhuma. Vá adiante, Júlio. É bom lembrar que o foco, vou me levantar porque parece que fica melhor para a visualização. Da Prenapátia, um dos eixos de atuação da Prenapátia não é religião, não é religioso, né? A gente se concentra no eixo humano, né? A gente está tratando aqui da realidade humana, né? Existencial humana. Claro que a religião faz parte da sua vida, pode fazer parte da nossa vida, mas o que a gente está tratando aqui é da realidade existencial humana, independente de crenças, de gêneros, independente de qualquer coisa. Não é isso? É isso mesmo. Mas vamos seguindo. Os neurocientistas, né, eles começaram a ver o seguinte, que pessoas que têm a relação a sua relação com o universo, que pode ser, como o Júnior disse, pelo campo da religião, mas as pessoas que têm uma tendência natural a ter isso resolvido, e claro que não é nenhum tipo de religião em particular, mas esse sentimento de espiritualidade, esse sentimento de que nós estamos aqui por um propósito, por uma energia maior. Então não vamos entrar aqui especificamente na religião. Você pode ser evangélico, católico, espírita, budista, muçulmano, umbandista, hinduísta, ou até não ter religião. A pessoa pode ser agnóstico, pode ser ateu, mas ele tem um senso de espiritualidade.
É diferente a você ser profitente de uma religião e você ser espiritualizado. Isso. O sentimento de espiritualidade, ele independe da religião. Davi, que fica ali só registrando, fazendo as estatísticas, interagindo lá no backstage. Só aparece a voz de Davi, né? Só aparece a voz de Davi. Gente, qualquer dia desse, Davi e Diego vão aparecer, viu? Prometo. Por enquanto é só a voz. A voz. Então, Davi, ele diz uma coisa interessante com a qual eu concordo intimamente. Ele diz, olha, é preferível uma pessoa honesta, íntegra, altruísta, solidária, humanista, que essa pessoa seja um ateu do que ser um religioso. Esse ateu, ele pode ter muito mais mérito, o seu comportamento pode ser muito mais meritório do que o comportamento de um religioso. Porque o religioso, e aí não estamos julgando de maneira nenhuma religião, não é isso que estamos dizendo. Mas o religioso, ele pode estar numa relação de troca. Não, eu vou ser bonzinho aqui, porque eu espero alguma coisa depois. Então veja, isso já tira o mérito natural. Enquanto que um outro agnóstico, ateu, que se preocupa com o próximo, tá certo? Quem é que está mais próximo de Deus? Né? Lembremos da parábola do samaritano. Quem era que ajudou aquele que estava necessitando naquela estrada? Quem era? Era o fariseu, tá certo? Que representava a religião e os poderosos da época? Ou era o samaritano, que era simplesmente abominado, que era simplesmente rejeitado? As pessoas passavam pelos samaritanos, cuspiam no chão. Os judeus cuspiam no chão e diziam, raca, tá certo? Para os samaritanos. E quem é que ajudou, né, aquela pessoa que estava precisando? Né? Isso é uma parábola do nosso mestre Jesus, não é verdade? Então é isso. Davi, concordo interiormente com você, tá certo? Vamos adiante. É disso que nós estamos falando, de espiritualidade, de humanismo, de solidariedade, que é superior à religiosidade puramente. Outra dimensão do ser humano é a dimensão artística. É a dimensão da apreciação e prática de música, teatro, pintura, poesia, a admiração da beleza, da estética. Ou seja, há pessoas que têm isso no seu cerne. São os artistas, uma sensibilidade para a pintura, para a escultura, enfim, para o teatro. Há uma inteligência, há uma dimensão humana voltada para o campo artístico. Como é que está a sua inteligência, como é que está a sua dimensão existencial artística? Inclusive, sobre essa dimensão artística, ele coloca... Porque é uma dimensão muito assim, acima do racional, né, da lógica, né, porque a arte é uma coisa transcendental. Né? A arte não tem lógica, a arte não tem razão. A arte é sentimento, a arte é coração, a arte é amor, a arte é expressão. Então, interessante ele ter colocado como dimensão a arte, né? Que não é uma coisa que se mede, que se prova, que se coloca em laboratório, né? Arte, música e tudo mais, por aí. Júnior da Paz é músico, viu, gente? Pode procurar aí no Spotify. Olha aí o jabá, viu, Júnior? Pode procurar aí no Spotify Júnior da Paz. Canções de Luz. Canções de Luz. Canções de Luz. Tá, o terceiro tá no forno. Tá no forno, não é isso? Forno. Já tem Canções de Luz 1, 2 e agora esse ano vai ter o 3. Já que você falou, Canções de Luz 3, piano e voz, vai ser gravado ainda esse ano. E esse ano já lançado no Spotify. Uou, vamos lá. É isso aí. Júnior é historiador, Júnior é bacharel em Direito, Júnior é empreendedor no campo educacional, mas o que ele gosta mesmo é de cantar. Tá Uou! Ele é um que tem essa inteligência aqui, essa dimensão existencial aflorada. Bom, eita, voltei. Deixa eu ir para frente. Essa é interessante. Essa é interessante, eu que tenho um filho cientista ambiental, tá certo? Contemplação da natureza, responsabilidade com o meio ambiente, integração com o planeta, percepção do universo, enfim, a dimensão ambiental naturalista. Essa dimensão, ela ganhou importância especialmente nos últimos anos,
quando a responsabilidade social do homem com o planeta, ela se acentuou, inclusive com riscos, a questão da poluição dos mares, extinção de espécies, sofrimento dos animais, enfim, cada vez mais o homem se preocupa com essa dimensão, com a dimensão ambiental naturalista. Ela faz parte desse homem holístico, desse homem integral que nós estamos estudando. Então você, como é que está a sua dimensão ambiental naturalista? Eu, Júnior, eu sou um amante de girassóis, né? Eu adoro girassóis por tudo que o girassol representa, né? O girassol, ele representa entusiasmo, alegria, otimismo, renovação, né? O girassol é maravilhoso, né? Essa palavra entusiasmo, né? Entusiasmo significa ter Deus dentro de nós. Então vejam que coisa bonita. E o girassol representa isso, tá certo? Então eu, no meu planejamento estratégico, coloquei o cultivo de girassóis. Eu estou devendo essa meta, que eu ainda não consegui cultivar girassóis. Tá certo? Porque aqui no prédio... fica difícil. Né? Mas como é que tá? Será que a gente tem um jardim, uma horta? Qual é a nossa responsabilidade com o meio ambiente? E sobretudo, como a gente se vê. Quando eu vejo essa dimensão aqui ambiental naturalista, eu reflito como eu me vejo diante do universo, como eu me enxergo no meio da natureza, né? Então, às vezes a gente vê como se a natureza estivesse fora da nossa realidade, né? Quando na verdade a gente faz parte da natureza. Então, cada vez mais, você falou muito bem, as pessoas estão se preocupando, se interessando e desenvolvendo o senso de integralidade, né, com a natureza. Não é isso? Sem dúvida, Júnior. É isso aí. Bom, vamos chegando aqui. Tem mais 3 dimensões. Uma é óbvia, a dimensão de qualidade de vida, de saúde, de lazer, né? Então, alimentação saudável, atividade física rotineira, tratamento de doenças crônicas, cuidados com a saúde emocional. Então, essa dimensão é uma dimensão importantíssima. Eu acho que hoje não há muito o que discutir. Os benefícios da atividade física, da alimentação. Há um movimento de retorno às origens. Essa dimensão, ela ganha importância. O homem vai descobrindo que precisa dela na sua integralidade, no seu desenvolvimento holístico. Só rapidamente, vai, Júnior. Eu destaco ainda sobre... Volta aí, Cássio, sobre saúde e lazer. Interessante é que, até pouco tempo atrás, saúde e lazer era atividade física, não é? Alimentação saudável. Hoje, os especialistas, os cientistas falam de saúde emocional. Ou seja, o seu gerenciamento, né, das emoções tem tudo a ver com sua saúde. Só esse destaque. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, o campo profissional, né? A gente não podia esquecer o campo profissional, né? As organizações ainda são o maior espaço de convivência coletiva, e a sociedade está baseada no desenvolvimento das organizações, né? Esse mundo atual, cada vez mais as organizações elas são questionadas, né? Mas as organizações, o espaço organizacional ainda é o principal espaço de sobrevivência e de relação humana. Então, a sensação de realização do trabalho, o empreendedorismo, o desenvolvimento da liderança, o aumento da performance, o equilíbrio financeiro, a educação financeira, realização de objetivos, a melhoria da gestão e do trabalho em equipe. Então são elementos que precisam entrar nesse desenvolvimento integral do ser humano, desse desenvolvimento existencial do ser humano. E para fechar, tá certo? A dimensão interpessoal, a dimensão dos relacionamentos. A gente viu a dimensão do relacionamento conosco mesmos. Agora, e a dimensão com os outros? Será que nós esquecemos? Será que nós podemos viver sozinhos? O homem é um ser gregário. O homem precisa das outras pessoas. Então, relacionamento conjugal e familiar, as formas de estabelecer vínculos
com amigos e conhecidos, a interação em todas as esferas sociais da vida humana. Então, essa dimensão, a dimensão interpessoal, é aquela que nos conecta uns aos outros. Para terminar, sim, Júlio, você quer falar? Deixa eu só fazer uma observação. Eu não sei nem se é o que você vai dizer agora, mas veja. Naturalmente que a gente percebe que isso faz parte da nossa realidade. Todos nós temos isso tudo aqui na nossa realidade, né? Agora, naturalmente que, por exemplo, uma pessoa é melhor na relação intrapessoal, mas não tem tanta habilidade na interpessoal. Como é que a gente vai trabalhar essa questão, Acácio? De, por exemplo, você é um artista, eu, por exemplo, canto. Eu sou artista, eu canto. Mas talvez cognitivamente eu tenha mais dificuldade, não é? No campo profissional, às vezes a pessoa é super competente, mas já na relação interpessoal ela deixa um pouco a desejar. E aí? Pois bem, então o primeiro passo é entender que nós somos um conjunto integral, um conjunto holístico, mas que temos múltiplas dimensões. E que essas dimensões, elas podem ser conhecidas, elas devem ser conhecidas. Para isso, e aí, Júnior, a gente já vai encaminhando para o final, tá certo? Você colocou bem a deixa. Então, uma das formas de trabalhar a multidimensionalidade humana é quando você faz o seu planejamento estratégico pessoal, certo? E para fazer o planejamento estratégico pessoal, nós temos os elementos indutores, os elementos de ação, os elementos de controle. Isso tudo são elementos integrados num ciclo de evolução pessoal, num ciclo permanente de autoconhecimento. Então, nós precisamos passar por um processo de autoconhecimento, ver o nosso propósito de vida, ver as nossas características disfuncionais e ver o nosso potencial de realização do ser humano. Depois, nós precisamos construir os objetivos em cada uma dessas dimensões existenciais. O que é que mais me incomoda? O que é que eu quero realizar? O que é que eu quero fazer no campo profissional, no campo interpessoal, no campo intrapessoal, no campo artístico, cognitivo, para que a gente possa fazer a nossa transformação interior e essa nossa busca da felicidade. Então, vejam como as coisas se encaixam, Júnior. Nós temos a felicidade como um sentido para a existência humana. Nós temos as habilidades emocionais como um caminho para que o homem percorra a jornada da felicidade. Nós temos o homem formado por múltiplas dimensões. E nós temos um processo de autoconhecimento e formulação de metas, um planejamento estratégico pessoal. Por fim, nós temos aqui a forma de medir se você está tendo resultado ou se você está se auto-sabotando. Então existem as chamadas estratégias de sucesso para poder você avaliar e monitorar o seu resultado. Então, através de indicadores de desempenho, através de estratégias para vencer a autossabotagem, através do monitoramento e avaliação. Quando você fizer isso e avaliar permanentemente, você está no caminho da sua transformação interior, fazendo a sua jornada pessoal. Então, se eu puder terminar, Júlio quer dizer alguma coisa, né, Júlio? Só rapidamente, claro que a ideia de realizar um planejamento estratégico de vida, de realizar o seu desenvolvimento existencial, de desenvolver a sua capacidade de gerenciar as suas próprias emoções, é claro que a gente precisa estar predisposto, não é? Aberto, primeiro para reconhecer os próprios erros e começar por aí. Né? Olha, eu não sou perfeito, eu tenho virtudes e defeitos, então eu preciso começar a focar na correção dos meus erros, dos meus equívocos e estar aberto para isso. Aberto também para pensar em novas possibilidades, né? Porque a gente não só tem, às vezes a gente está naquela monoideia, envolvido nos problemas da vida, naquele universo único, quando na verdade a gente tem que começar a abrir a mente para novas possibilidades, né? Fugir daquela questão de que a gente tem que ser perfeito. Tem uma neura hoje, né? Uma neurose de perfeição,
né? Então a gente sabe que por aqui a gente tem que quebrar isso, porque nós não somos perfeitos e precisamos desenvolver essas áreas da nossa realidade existencial, aprendendo a gerenciar as nossas emoções e fazer o nosso desenvolvimento existencial e o nosso planejamento estratégico de vida como ferramenta para que a gente chegue lá. Claro, tudo isso é um processo de autoconhecimento, como muito bem dizia a Cássia. É isso aí, gente. Vamos lá. Eu vou terminar pelo avançado da nossa hora, né, com as conclusões. Lembrando que você pode mandar um direct pra gente, você pode mandar uma mensagem pelo canal do YouTube, se você está assistindo pelo canal, se você vai assistir pelo canal do YouTube, você pode mandar um e-mail pra gente, enfim, solicitando essa apresentação, solicitando os arquivos que fazem parte dessa apresentação, estão disponíveis para você. Então vamos concluir e quais são os pontos fundamentais que nós vimos ao longo da busca da felicidade e da gestão das emoções. O primeiro deles é que a busca da felicidade faz parte da história do homem. Buscar a felicidade sempre foi o objetivo do ser humano em todas as eras da história. Nós somos criaturas destinadas à felicidade. Esse é o nosso propósito. Problema que você esteja atravessando, problema que eu esteja atravessando, eles são simplesmente percalços no nosso caminho. Eles têm unicamente o propósito de fazer com que nós os superemos. E a humanidade está cheia de exemplos de superação. Nós estamos aqui para sermos felizes. Esse é o nosso propósito. Essa busca da felicidade é a busca que vem desde as eras primeiras. Então, que vem lá dos primórdios da humanidade, da religião, da filosofia, da psicologia, e que atravessa hoje, e que a neurociência e a psicologia positiva mostram como nós temos mais ferramentas para poder obter a felicidade, que são justamente as nossas emoções desenvolvidas, as nossas emoções gerenciadas, a chamada gestão das emoções, ou desenvolvimento das habilidades emocionais, ou como diria a minha amiga Mariana Araújo, a minha amiga Mariana, doutora em educação emocional, parabéns Mariana, um beijão para você, ela que fez doutorado em educação emocional, que é o seguinte: o aprimoramento de habilidades emocionais e a construção de um plano de desenvolvimento existencial são poderosas ferramentas de transformação interior. Então, gerenciar as nossas emoções, procurar burilar as nossas emoções, desenvolvê-las paulatinamente, é um caminho que nos assegura a felicidade. E, por fim, a confiança no futuro. De tal maneira que um claro propósito de vida, associado a ações concretas para atingi-lo, é a melhor estratégia para uma existência saudável, com maior nível de felicidade, entusiasmo e bem-estar. Nós podemos. Nós temos as ferramentas nas nossas mãos. Estamos atravessando a maior era de riqueza e prosperidade do planeta. Nós podemos superar todos os nossos desafios. Nenhum outro homem na história da humanidade, nenhum outro ser humano, homem ou mulher, teve tantas condições como nós temos hoje para construir um novo futuro. Só depende de nós. Queria agradecer a você, Júnior. Vamos aqui, Júnior. Obrigado, Júnior. Queria agradecer aí a vocês, tá certo? Por a gente poder aqui conversar sobre felicidade, conversar sobre gestão das emoções, enfim, compartilhar um pouco daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente procura trazer para a vida da gente, tá certo? E que eu sei que é importante na sua vida também, e que tantos e tantos estudiosos dedicaram a sua vida para transformar e melhorar a vida de milhares, de milhões de pessoas. Estamos aqui nessa jornada. Esperamos que você também esteja gostando do caminho que a Plena Pátia está compartilhando com você. Não é isso, Júnior? Bem, Plena Pátia para você. Estamos juntos. Boa noite, gente. Beijo no coração. Tchau. Semana que vem.